Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quarto ano. A nossa aula hoje é na área de conhecimento Ciências Humanas, componente curricular Geografia. Bom, abra um livro na página 184. Abriram? Vamos iniciar o nosso segundo capítulo de Geografia. Bom, e fala assim, a cidade. Eu peço agora a vocês que observem a imagem da abertura desse capítulo. Trata-se de quê? Onde vocês acham que foi tirado essas fotos aqui? Bom, essa cidade aqui e essa foto foi tirada na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Bom, e o que é uma cidade para vocês, quarto ano? Como que funciona uma cidade? Bom, há imagens aqui, as duas imagens já nos retratam, né? A cidade é uma presença constante de pessoas, de movimentação, de prédios, de comércio, de indústrias. Totalmente diferente do primeiro capítulo que falamos do campo, que é mais tranquilo, que é mais apaziguado, diferente da cidade. Bom, e aqui na conversa vem fala assim, cada cidade tem suas particularidades. Como é a sua cidade? Quem administra? E aí, como é a cidade do Rio de Janeiro para vocês? Vocês acham que é uma cidade bem estruturada? Bem administrada? Tem saúde, tem transporte público e são favoráveis para vocês? E aí? É de se pensar, certo? E aqui nos faz uma pergunta bem interessante. Quem administra a nossa cidade? E aí? E os serviços públicos, como são fornecidos? Bom, lembro que no primeiro livro teve essa aulinha e foi com a Tirene explicando sobre isso, certo? Mas vamos recapitular. A nossa cidade ela tem uma administração, certo? E quem coloca essa administração lá dentro? Somos nós, isso mesmo. Temos o prefeito, temos os vereadores e eles que estão lá dentro para mantermos a cidade limpa, a cidade organizada, para termos a saúde adequada, o transporte adequado para o povo, através do quê? Dos nossos impostos, isso mesmo. Então somos nós praticamente que mantém a cidade, certo? Porque sem imposto como que iria ser? Como que ele ia conseguir manter isso tudo? Isso aí. Bom, aqui, né, temos essa imagem linda, né, que é da cidade de São Paulo, que é a maior do Brasil. E, como vocês veem, a cidade de São Paulo é cheia de prédios. A sua infraestrutura em alguns determinados bairros são excelentes, certo? Mas também temos aí, olha, hospitais, escolas, bancos a todo instante. Então, a vida na cidade ela é totalmente diferente do campo. É uma correria, as pessoas vivem para o trabalho, escola, e não tem aquela tranquilidade que é a vida no campo, certo? Aqui tudo gira em torno do capital. Sem capital você não consegue viver numa cidade grande. Isso mesmo. Olha só, e vocês acham que a infraestrutura aqui da nossa cidade tá legal? Do nosso bairro aqui tá legal? Eu quero que vocês façam essa reflexão. Estamos em tempos de eleição. Vocês ainda são novos, ainda não têm direito ao voto. Mas quando vocês terem esse direito, tiverem a idade, devem pensar conscientes. Por quê? Quando vocês colocam um prefeito, um vereador, tem que pensar no povo, certo? Na nossa estabilidade. E muitas vezes não é isso que acontece. Você já tem que ter a mentezinha conscientizada de pensar no futuro melhor para todos, para a nossa sociedade e para a gente mesmo. Bom, na página 186 fala sobre as características da cidade. Fala assim, de olho no local. E pede para que vocês apontem pontos positivos e pontos negativos sobre a convivência nas cidades. Vamos lá. Pontos positivos: ter hospitais por perto,
ter bancos por perto, comércios por perto. Isso tudo é uma forma positiva que tem na cidade, diferente do campo que não é assim. Lembra que a tia falou que tem um horáriozinho para o ônibus sair, o horário certo para o ônibus voltar, e quando é para ir no hospital tem que pegar um transporte. Por exemplo, na cidade da tia, leva mais ou menos de carro uns 40 minutos para chegar no hospital. E aí? Aqui na cidade não, temos o Rocha Faria, que é aqui próximo de todos. Então, é bem mais viável do que no campo. Os pontos negativos, por exemplo, temos aí a poluição, certo? A poluição na cidade ela é constante, tanto sonora, quanto nos rios, quanto nas ruas. E temos também algumas violências, infelizmente, né? E isso também faz parte do serviço público, a segurança do povo. Infelizmente não é tão mantida, porém deveria ser obrigatório. E vocês vão colocar a opinião de vocês, onde vocês vê o lado positivo e o lado negativo de conviver numa cidade. Aí vocês vão colocar, né? Bom, para ir no shopping, para ir no cinema, para ir na praia. A tia já conhece vocês. Mas agora vamos falar sobre a organização das cidades. Vamos lá? Para saber mais, a primeira vila do Brasil foi São Vicente. Atualmente, São Vicente é um município que fica no estado de São Paulo, no litoral. Olha só, aqui temos a imagem representando. Bom, e aqui já fala, Brasília é uma cidade de exemplo de cidade planejada. Lembro que a Tirene também já deu essa aula para vocês. O que é uma cidade planejada, tia Daiane? Uma cidade planejada é uma cidade que você vai estudar, ter arquitetos, engenheiros para construir passo a passo da infraestrutura daquele local, quantas casas pode ter naquele local, quantos prédios, indústrias, diferente de muitas cidades que surgem assim, certo? Há um grupo de pessoas que ficam naquele local e ali vai surgindo povoados e vai se transformando em cidades. Bom, você acha que a cidade do Rio de Janeiro ela foi planejada? E aí? Infelizmente, temos que ter essa consciência. A tia vai dar um exemplo. As salas de aulas aqui da nossa escola, ela foi planejada para certa quantidade de alunos. Imaginei se a gente duplicar esses alunos. Como que ficaria a nossa sala de aula? Muito apertada, certo? Então, não daria para todos ter um lazer qualificado. Então a cidade planejada é dessa maneira, certo? Então por isso que surgem favelas, surgem lugares inapropriados para pessoas morarem e acaba fazendo o quê? A degradação daquela cidade. A cidade não tem infraestrutura, não tem um saneamento básico, não tem uma saúde boa e acaba não atingindo toda a população como deveria ser. E a cidade de Brasília, né, o estado de Brasília, é um dos da nossa referência. Olha só, aqui temos a ilustração da cidade de Brasília, certo? E quais, assim, vocês acham que é o benefício da cidade planejada? A tia está fazendo várias perguntas e estou esperando a resposta de cada um de vocês, certo? Bom, na página 188 fala sobre vias de transporte e deslocamento. Bom, aqui sabemos que na cidade temos ônibus, vans, Uber, táxi, sempre à disposição de nós, né, de nós seres humanos aqui. A qualquer momento que você querer ir em Campo Grande, você vai achar um transporte. A qualquer momento que você quer viajar para outro lugar, você vai ter esse transporte disponível, diferente da vida no campo, certo? Que é tudo planejado, tem que comprar passagem, esperar o dia certo. Não é tão fácil quanto aqui. E vocês acham que o transporte público, que é os ônibus que a gente pega no dia a dia, está adequado para a população? Vocês acham que ele está trazendo assim um conforto para vocês? Creio eu que vocês não tenham muito assim condução de ir em ônibus, igual o papai, a mamãe que trabalha, tem que pegar o transporte público, o BRT, mas creio que vocês tenham visto em jornais, revistas ou na televisão, quando fala do BRT do Rio, as condições precárias que está o BRT, isso mesmo, sendo que nós que pagamos o imposto
e deveria ser uma qualificação melhor para todos nós, não é mesmo? Já que temos ali a nossa parte, a prefeitura ela deveria beneficiar nós, certo? E aqui pede assim, com a mão na lupa. Como é a rua em que você mora? Desenhe ou tire foto da rua que você mora e coloque no espaço ao lado. Na sequência, complete as informações. Você vai colocar o nome da sua rua, a cidade, o estado. Além de sua casa, que outros elementos da sua rua chamam a sua atenção? O que temos aqui na rua onde você mora que chama bastante a sua atenção? Uma das nossas referências aqui é a Michelin. Certo? Vocês podem colocar isso, que a Michelin é um ponto de referência muito grande aqui na nossa área, na nossa região. Bom, aqui temos na página 189 que fala sobre bairros. Outras características marcantes na organização das cidades brasileiras é a divisão de bairro, certo? Cada um de nós sabemos, né? Quarto ano vocês já são grandes, que temos bairro, endereço, CEP, que são utilizados para a nossa localização. E aqui fala assim, pesquise a organização da cidade onde você mora e reside e registre as informações solicitadas no caderno. Bom, já que se vocês não tiverem caderno em casa, pode escrever numa folha em branco, não tem importância. Então, o número 1 pede assim, quantos bairros existe? Qual o nome do bairro onde você mora? Qual a origem desse bairro? Qual o nome do bairro onde sua escola está localizada? Então, vocês vão fazer essa pesquisa e mandar fotozinha para a tia. Certo, meus amores? Bom, e temos diferentes tipos de bairros. Temos aí o bairro residencial. Ele prevalece nas construções residenciais, como casas, sobrados, prédios e apartamentos. E aqui temos essa imagem nos ilustrando. Olha só. Bairro residencial na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, certo? Aqui vocês veem que são mais prédios, né? É muito difícil, assim, vocês verem pro lado do Recreio, casas, normalmente são mais prédios, pro lado da Barra. Já aqui, né, na nossa região, aqui vocês ainda conseguem ver bastante casas. E temos aqui o bairro comercial, concentra um grande número de estabelecimentos comerciais e por isso apresenta intenso movimento de pessoas. E aqui temos, né, essa imagem representando que é o bairro comercial em Pinheiros, estado de São Paulo. Bom, aí nesses bairros aí é onde ficam mais assim empregos, pessoas de lojas. Então é um bairro assim mais que movimentado, que as pessoas normalmente não moram, elas vão mais para trabalhar. Então o movimento ele é constante, a aglomeração de pessoas é constante e ali não tem muitas residências, dificilmente ter. É a mesma coisa no centro de Campo Grande, vamos dar um exemplo assim. Ali vocês quase não vê casas, vocês verem mais o que? Lojas, postos assim de dentistas, normalmente não tem casa, é mais um ponto comercial ali, o centro de Campo Grande. E temos o bairro industrial, que localiza-se em áreas mais afastadas dos centros e das cidades. Então ali são concentrados o quê? Fábricas. E temos um exemplo aí que é na cidade, aqui vamos lá, no bairro, na cidade de Canadá. Então aqui, esse local que ele é afastado totalmente da cidade, porque ele tem indústrias, não é comércio, não é comercial igual o centro de Campo Grande, por exemplo, não. Ali são fabricados as coisas, estão transportados para as lojas, para as cidades. Apresenta grande fluxo de caminhão que transporta os produtos e matérias-primas. O fluxo de trabalhadores também é elevado, certo? Bom, com a lupa na mão. Em sua cidade, existem bairros com funções específicas. Para descobrir, você deve realizar uma pesquisa e completar o quadro a seguir com os nomes e a função de cada bairro, certo? Então aqui você vai pegar o nome do bairro e a função desse bairro, certo? Já na página 191, fala assim, mão na massa.
e pede para que vocês leiam essas 3 historinhas aí, esses 3 diálogos, e fala assim, que tipo de bairro cada personagem está procurando. Então vocês vão ler primeiro da Márcia e ver qual bairro que ela está procurando, se é residencial, se é industrial ou se é comercial. O Igor a mesma coisa e Helena a mesma coisa. Bom, os bairros são muito importantes para as cidades, pois além de facilitar as localizações, pontos, é nos bairros que as pessoas vivem, trabalham, estudam e se divertem. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vão tentar fazer as atividades da página 186, 188, 189, 190, 191, 192 e 193. E a tia está aguardando as atividades de vocês. Um beijão. Tchau.